Olá, bem-vindos ao nosso segundo vídeo. Eu tava louca pra gravar pra vocês. Quem segue a gente no Insta sabe que o Antônio entrou na escola, então a gente tá cheio de novidade. Lá eu postei dia após dia um pouquinho sobre adaptação, quais eram as reações do dia, né, nossos desafios. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a escolha da escola, eu queria falar um pouquinho como foi a adaptação pra mim também. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Muita gente perguntou se o Antônio estuda em colégio regular ou especial, e o Antônio estuda em colégio regular. Primeiro porque a gente acredita na capacidade dele. A síndrome de Down traz uma deficiência intelectual, que é uma dificuldade no aprendizado, mas ele tem a capacidade de aprendizado. Então, a gente acredita nessa capacidade dele e a gente vai incentivar, sim, que ele se desenvolva como todas as outras crianças. Buscar um colégio não foi fácil, tá? Apesar da inclusão estar aí, né, ser um assunto falado, a gente ter direito à inclusão, visitar os colégios foi muito importante. Nós visitamos muitos, foi uma jornada, assim, um pouco cansativa, em alguns momentos meio frustrantes, porque a gente recebeu todo tipo de reação, desde perguntas de o que você quer que eu faça com seu filho, como pessoas que passaram batido pelo assunto, trataram com a maior naturalidade. Só nesse primeiro diálogo já se começa a fazer um filtro, daí a gente conhece as estruturas, começa a conversar sobre métodos pedagógicos. Eu busquei uma escola para o Antônio que fosse uma escola mais lúdica. Então a saga de buscar uma escola foi complicada, foi cansativa, mas a escola dele é uma escola bem diferenciada, tem horta, tem pomar, tem essa parte de todo mundo tá usando a mesma coisa. Então eu achei muito bacana e tô bem feliz. A adaptação, de início eu achei que a adaptação dele fosse ser super tranquila, porque o Antônio é uma criança super simpática, ele não é de estranhar ninguém, né? Ele já tinha ficado com algumas outras pessoas em determinados momentos e a gente nunca teve nenhum problema. Mas ele foi no primeiro dia meio receoso, meio tímido, mas já chegou querendo brincar. Quando viu outras crianças, ele já teve a iniciativa de se aproximar. E aí teve um fato em específico, que foi quando uma criança começou a fazer birra, ela começou a chorar, a gritar, e ele meio que entrou em pânico. Ele vê alguém chorando, ele chora junto, ele não sabe lidar com esse sentimento, ele se comove, ele chora, enfim, ele não gosta de ninguém chorando. Então, foi um momento que causou um determinado pânico, né, nele, e eu precisei acalmar. No segundo dia, ele já foi pra escola chorando. E ficou lá, eu entrava com ele, deixava ele com a professora, saía, ficava do lado de fora esperando. Ele ficava mais ou menos umas 2 horas e meia na escola. E eu do lado de fora, acompanhando, espiando pela janela, vendo de longe, de uma maneira que ele não percebesse que eu tava ali, né? Não me visse, mas ele ficava chorando o tempo todo. E durante o segundo e o terceiro dia que ele só chorava, que ele só rejeitava todo mundo, ele não queria olhar pra ninguém, ele não queria, sabe? Eu achei que aí a gente fosse ter um problema de adaptação, achei que fosse realmente demorar muito. Mas assim, tava confiante, né, que em algum momento isso fosse passar. Pra mãe é muito difícil ver o filho chorando. O Antônio não chora, né? Ele não era um bebê recém-nascido que chorava de fome, que chorava de cólica, que chorava por... Ele nunca foi de chorar. Ele sempre foi uma criança muito calma. Ele só chora quando ele vê alguém chorando ou por dor. Mas tirando isso, ele nunca foi de chorar. Então ver ele chorando durante 2 horas por
teoricamente culpa minha, né? Porque ele queria a proteção há 2 anos. Eu sou o refúgio dele, eu sou o porto seguro dele, eu sou a pessoa que ele confia, né? Eu sou aquela segurança dele. Ele se vê num ambiente diferente, rodeado de pessoas diferentes, num ambiente barulhento, porque ele não estava acostumado com choros, gritos e tudo mais, né? Então, aquela confusão de crianças, a quantidade de gente muito perto. Acho que aquilo dali foi um baque para ele. Todo dia eu tentava coisas diferentes. Eu mandei brinquedo, eu mandei a naninha dele, eu entrava com ele, sentava, tentava fazer ele meio que se ambientar primeiro para depois eu sair. Enfim, teve todo um processo. E durante esses primeiros dias, eu falava com os amiguinhos, eu abraçava a professora, beijava, para que ele fosse entendendo que aquilo dali era um ambiente confiável. E aí a minha segurança foi passando para ele. No quarto dia, ele já começou a ficar mais curioso. Ele antes não olhava para ninguém, ele recusava absolutamente tudo, ele só reclamava, só chorava. E aí ele ficou naquele choro e presta atenção, choro e fica de olho no que está acontecendo ao redor. Ele já começou a olhar para a professora e já que se sentir mais confortável com a professora, então quando ele se sentia ameaçado, se sentia tímido de alguma coisa, ele recorria a ela porque ela já estava virando o ponto de confiança dele. E aí no quinto dia eu cheguei na escola novamente, brincando, mostrando tudo para ele, e ele entrou naquela desconfiança. Sentou no chão, eu sentei no chão com ele querendo colo, eu botando ele sentadinho do meu lado, ele querendo colo. Então eu pegava, dava um beijinho nele, ficava, filho, vamos brincar. Ele vinha, levantava, subia no meu colo de novo, eu dava outro beijinho, filho, vamos brincar. Nesse meio tempo a professora veio com massinha, a roda, eu e ela começamos a brincar, a roda foi aumentando porque as crianças foram se interessando de chegar para brincar também. E ele foi percebendo aquilo dali. Viu que eu tava brincando, que ela tava brincando, que outras crianças estavam brincando, e ele adora massinha. Porque mesmo antes dele entrar na escola, eu brincava com giz de cera, brincava com massinha, brincava com aquela areia, sabe, que você molda e ela se desfaz, enfim. Eu já brincava com várias coisas para estimulá-lo em casa. E aí ele percebeu que era algo que ele já conhecia, que ele adora fazer, que tava todo mundo fazendo e que ele tava chorando. Foi a hora que eu peguei uma bolinha, botei na mão dele, comecei a fazer bolinha com ele, a professora montando o bonequinho, ele se soltou. E aí ele se soltou, passou ali aquelas 2 horas que restavam brincando. Eu saí dali feliz, eu sambei na escola, gritei, abracei todo mundo. Tipo, o Antônio tava pela primeira vez solto no chão, sem estar pegando o colo de ninguém, sem estar pedindo socorro para ninguém. Ele estava brincando, interagindo com outras crianças na escola. Então eu estava felicíssima. Mas saí dali com uma pulga atrás da orelha. É sexta-feira, vem sábado, domingo, ele vai esquecer o que aconteceu e na segunda-feira ele vai chorar de novo. Bobagem, não chorou nada. Na segunda-feira ele já ficou mais meia hora. Na terça-feira eu já deixei ele 1 hora a mais. E aí na quarta-feira ele já tava ficando o tempo todo. Já tava ficando o período da tarde inteiro. Tava já se interessando em lanche, porque até então ele tava recusando o lanche, não queria, não aceitava. Então ele já começou a se interessar em pegar o lanchinho da escola, já tava trocando a fralda sem berrar, sabe? Tava aceitando os cuidados, tava brincando. E a adaptação dele aconteceu. Quando a gente menos esperou, ela aconteceu. Foi o momento mesmo dele se sentir seguro e perceber que aquele ambiente era um ambiente gostoso. E aí, com ele adaptado na escola, começou a minha adaptação. Porque até então eu ficava do lado de fora e espiava tudo acontecendo. Na segunda semana, eu falei pra mim mesma, agora eu preciso. E aí eu deixei ele, vi que ele
tava bem e falei, não, ele tá bem, agora eu vou pra casa. Me obriguei a não ficar 2 horas ali. Peguei, vim pra casa. Gente, há 2 anos acostumada com uma criança em casa, acostumada com meu filho. Era tudo, né? A função inteira da rotina pra ele. E aí você se vê sozinha. Gente, eu voltei com um vazio, um bolo assim no peito, que eu não sabia. Na verdade, eu ainda tô nesse processo, né? Mas eu não sabia explicar, porque é um sentimento muito esquisito. É um sentimento de felicidade, de ver seu filho na escola, de ver seu filho interagindo. É um orgulho, sabe? De você poder proporcionar esse momento a ele, de acreditar nisso. Mas é um medo, que, meu Deus do céu. Primeiro que a gente também precisa ganhar confiança, né? A gente coloca numa escola, são pessoas que a gente não conhece, é uma professora que a gente não conhece, que a gente sabe que existem outras crianças ali que ela precisa dividir atenção, também precisa prestar atenção. Então, a gente também tem esse processo de ganhar confiança. Tô muito feliz, tô muito orgulhosa dele. Nada mais incrível, nada mais estimulador para uma criança do que outra criança. Essa convivência é importante. É importante que os pais sempre acreditem na capacidade do filho, porque nossos filhos podem sim tudo. As limitações de qualquer criança só ela vai poder dizer, né? Então a gente precisa dar liberdade para que eles tentem, para que eles se esforcem. E se não der certo, não deu, vamos tentar outra coisa, vamos tentar de outro jeito, porque nem sempre a pessoa não conseguiu porque às vezes o método não era o melhor, às vezes aquele jeito não foi mais adequado. Então eu queria partilhar isso com vocês um pouquinho, eu queria dizer como é que foi pra mim, pra ele. Lá no post, dia após dia, eu postei fotos, contei todas as evoluções. Então quem não segue a gente no Insta, passa a seguir lá. Quem ainda não segue a gente aqui no canal, se inscreve no canal. A gente passou por um período aí meio conturbado, com cirurgia, com tudo, início de adaptação de horários, né, nova rotina de escola. Então, eu tava devendo o segundo vídeo, mas com fé agora todas as coisas vão começar a se encaixar, eu vou começar a ficar um pouco mais livre e teremos mais vídeos por aqui. Próximo vídeo eu prometo que o Antônio vai estar aqui presente, agora ele tá dormindo, porque ele tá meio dodóizinho, então hoje ele não foi pra escola. Tem isso também, né? Início de escola, contato com outras crianças, a gente tem esse período das crianças ficarem doentes e é para ganhar imunidade, também faz parte, toda criança passa por isso, mas prometo que ele aparece por aqui, mas eu também não conseguiria falar assim com tanta calma e fazer um vídeo tão tranquila se ele estivesse aqui, porque ele tá numa fase meio furacão. Mas é isso, viu, gente? Se inscrevam aqui, sigam a gente no Insta e foi bom conversar com vocês. Até a próxima!